Aqui no estúdio a gente recebe agora o deputado federal Efraim Filho, do Democratas. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Sem dúvida, aí, começando pelo vídeo aí de Patos, a gente acompanhou de perto, tivemos na região, conversamos inclusive com o prefeito empossado, Ivans Lacerda. É um grande desafio a gestão pública, especialmente, né, nos municípios que hoje estão com a corda no pescoço, diante da falta de receitas e dos desafios de serviços de saúde, segurança, educação, porque é lá na ponta, no município, é onde realmente tem de estar prestado esse serviço. Então, boa sorte ao Ivans e a gente espera contribuir na medida do possível, deixando as portas abertas do gabinete em Brasília para socorrer e ajudar a cidade de Patos. Bom, deputada, a gente vai falar um pouquinho também sobre a pauta, a agenda política da Câmara Federal. Nós temos aí a MP da Liberdade Econômica, né, que está num processo ainda de discussão. Essa MP, qual a importância dela dentro desse contexto de avanços que o Brasil pode conseguir? Hermes, ela vem como um instrumento fortíssimo para valorizar quem produz. A gente precisa ter essa mentalidade no Brasil, valorizar quem está ali gerando emprego, renda, oportunidade. Já se deposita muita responsabilidade nos ombros de quem produz. É uma carga tributária imensa, ninguém aguenta pagar tanto imposto. Então, essa medida provisória da liberdade econômica, ela vem no sentido de simplificar procedimentos, desburocratizar regras e facilitar a vida de quem quer abrir o seu próprio negócio. Às vezes, numa fala muito fácil e superficial, muita gente diz que o Brasil precisa gerar empregos. Só que a saída para o país hoje é mais do que o emprego, é o empreendedorismo, é o autoemprego, é a pessoa ser dona do seu próprio negócio. A maioria das pessoas não quer ser empregada, não. Ela quer poder empreender, ter seu próprio negócio e assim o setor de serviços hoje, inclusive, gera muito mais oportunidades do que a indústria, do que as grandes empresas que antigamente geravam os empregos do passado. Os empregos de hoje e do amanhã serão no setor de serviços e o empreendedorismo, diminuindo a carga tributária e simplificando as regras é o caminho para a gente fazer o Brasil voltar a crescer, reencontrar o rumo do desenvolvimento, principalmente recuperar esses empregos perdidos. É fácil a aprovação dessa matéria no Congresso? Ela já foi aprovada, a gente está aguardando agora a sanção presidencial. Câmara e Senado já fizeram a votação ali no limite do prazo da medida provisória e agora esperar o presidente Bolsonaro sancionar para que fique mais fácil a vida de quem quer empreender. Tem outra medida que foi aprovada, que é a que trata de abuso de autoridade, que está na mão do presidente, tem aí até o início de setembro para decidir se veta total ou parcialmente. Com os vetos do presidente, seja total ou parcial, volta para o Congresso, a reunião mista, né, deputados federais e senadores. É normal o Congresso derrubar esses vetos do presidente? Vai ser normal? O que tem havido, Hermes, é que esse é um tema tão complexo e que a sociedade tem participado para evitar que a lei de abuso signifique também abusos, de que possa se chegar a um meio termo de a própria casa, o Congresso, concordar com alguns vetos em temas que me parece que foram um pouco exacerbados. Então, está havendo esse diálogo, inclusive com as associações de magistrados, Ministério Público, Ministério da Justiça, com a participação do ministro Sérgio Moro, presidente Bolsonaro, as casas do Congresso, e eu acho que deve sair um veto parcial do presidente Bolsonaro naqueles pontos que são mais críticos e isso deve ter o aceite da casa. Agora, tem algumas coisas que realmente precisam evoluir, precisam avançar, porque não é só o juiz quem comete abuso. Você vê questão de auditor fiscal, auditor do trabalho, a gente falava da liberdade econômica, hoje chega numa empresa, quer fechar a empresa sem nem advertir primeiro, e uma empresa que fica fechada uma semana é prejuízo para o consumidor. Então também são abusos, né, de fiscalização que muitas vezes essa nova regra vai coibir para deixar mais justa a relação entre o poder público e o cidadão, né, que empreende. Bom, essa medida da liberdade econômica, ela pode trazer novos investimentos no país? O senhor falou do empreendedorismo, mas para empreender, preciso não só uma medida provisória, preciso outros mecanismos que possibilitem a pessoa investir, né, em determinados setores. Por exemplo, a carga tributária, que continua sendo muito alta.
Aí é a agenda das reformas, você está certíssimo. Não existe uma única medida que num passe de mágica vai fazer as coisas evoluírem, melhorarem. Então você tem uma série de medidas que estão sendo tomadas em conjunto. Houve a reforma da Previdência para a questão do equilíbrio fiscal, o Brasil estava com um déficit muito grande. A reforma tributária está iniciada agora, aí você falou, diminuir cargas de impostos, a liberdade econômica para valorizar quem produz e tem uma quarta, acesso a crédito. Isso ainda é um grande problema no Brasil. Os juros estão muito altos e quem quer empreender encontra uma burocracia muito grande nos bancos para poder dar a quem quer empreender dinheiro. O cara quer comprar um carro hoje, vai lá na concessionária, ele consegue ter um empréstimo dividido em 48, 60 vezes. O cara quer abrir um negócio, um homem, uma mulher, não consegue o dinheiro para abrir o negócio. É sempre muito mais difícil. Dinheiro para consumir, tem. Dinheiro para empreender, falta. Ano que vem já tem eleições. Aqui em João Pessoa, o deputado Felipe Leitão diz que tenciona ser candidato, pelo menos já se tem o nome dele como pré-candidato. Qual é a estratégia do Democratas para esses grandes municípios, esses grandes colégios eleitorais, deputado? A estratégia do Democratas, Hermes, será realmente ocupar espaço. A política ela é a ocupação de espaços, né? Nós temos essa visão tanto aqui para a região metropolitana como para as demais regiões do estado. Nós queremos fazer um trabalho planejado, estratégico. Aqui em João Pessoa, particularmente, a estratégia foi lançar 3 pré-candidaturas, a do deputado estadual Felipe Leitão, o ex-deputado Raoni Mendes, também o deputado Efraim Filho. São os 3 nomes que o Democratas coloca à disposição para uma série de ações, né, inclusive pesquisas quantitativas e qualitativas, para que a gente chegue ali na virada do ano, né, em dezembro para janeiro, com esse nome definido, mas ocupando espaço. E vamos estar aí sábado, né, com um grande evento. Eu acho que largamos na frente, na pole position. Democratas se antecipa pouco mais de um ano antes da eleição, recebe o presidente nacional da legenda, o prefeito de Salvador, ACM Neto, filia o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo. Aí, em primeira mão essa informação aqui para você. E além de Vitor Hugo, mais outros 4 prefeitos que virão para o Democratas. A gente está consolidando esses nomes e aí durante a semana a gente vai fazendo a divulgação e todos 5 devem se filiar no sábado, abonado pela presença do presidente nacional da legenda, o prefeito ACM Neto. Nas eleições passadas, municipais passadas, o Democratas esteve sempre compondo a chapa com o PSB. No ano que vem, vai lançar candidatura própria? É prioridade isso, de lançar nome próprio? É prioridade e estratégia. O Democratas tem feito esse trabalho para que a gente possa, caminhando com nossas próprias pernas, um passo de cada vez, chegar agora a 2020 com essa capacidade de ter candidatura própria. A gente entende que, inclusive, dentro do cenário político, há esse espaço a ser preenchido, esse vazio, essa lacuna de um partido com esse perfil mais à direita. Então, o Democratas pretende ocupar esse espaço e acho que tem nomes que têm identidade com João Pessoa e vamos seguir essa linha. Acho que vai vir novidade boa aí e seremos não meros coadjuvantes, mas protagonistas aí, polarizando a disputa em 2020. O senhor, o partido é um aliado do governador João Azevedo, como era aliado do ex-governador Ricardo Coutinho. Está havendo um estremecimento aí na relação entre Azevedo e Ricardo Coutinho. O Democratas está assistindo isso de arquibancada, está vendo como é que fica essa situação para poder se posicionar? Olha, o Democratas entende que esse é um assunto que pertence ao PSB, ele é um assunto interno, não cabe a mim ficar me intrometendo nos dramas e nos temas, né, de outros partidos. Então, acho que o PSB tem quadros com maturidade, saberá encontrar o melhor caminho para sair aí dessas divergências que estão acontecendo. No Democratas, a gente cuida da nossa casa e imagino que o PSB tenha a maturidade necessária para resolver os seus próprios problemas. Democratas espera disputar a prefeitura de quantos municípios na Paraíba? Nós temos hoje cerca de 23 prefeitos, o que dá 10% das cidades, e queremos disputar 80 municípios. Nós já temos pré-candidatura aqui na região metropolitana toda. Cabedelo com a reeleição de Vitor Hugo, João Pessoa, Bahia e Santa Rita. No Litoral Sul, por exemplo, a reeleição do prefeito Renato Mendes. Já vou lhe dar uma outra dica, vamos também disputar a reeleição em Caporã
né, com o prefeito Kiko, que está chegando aos quadros do Democratas, Vale do Mamanguape da mesma forma, e aí vem Sertão, Cajazeiras, Piancó, Santa Luzia, Catolé do Rocha, São Bento, Pombal, aí no Brejo ali, Bananeiras, Solânea, tá certo? Mais para o Vale do Paraíba ali, Itabaiana, Juripiranga, só estou fazendo aqui uma citação, Cariri Paraibano, tá certo? São diversos municípios, Vale do Sabugi, São Mamede, Várzea, São José do Sabugi, 80 cidades é a nossa projeção para estar disputando as eleições, principalmente diante das regras novas, né, que proíbe as coligações na proporcional, então exige ter um partido forte disputando a cabeça de chapa, e é nessa linha que o Democratas vai, e eu particularmente estou dedicado a essa causa e procurando, com a nossa atuação em Brasília, com a liderança que exercemos, ser inspiração para esses pré-candidatos que têm encontrado no Democratas esse porto seguro aí para disputar as eleições em 2020. E essa estratégia, dependendo do resultado das urnas em 2020, aí o Democratas repensa a sua estratégia para as eleições ao governo do Estado? Cada passo de uma vez, você está certo, foco em 2020, queremos sair das urnas como um dos 3 maiores partidos da Paraíba e aí preparados e com envergadura para disputar a majoritária em 2022, seja numa eleição para o Senado ou para o governo do Estado. Tem nomes para disputar o governo? Calma, vamos tratar da prefeitura, depois a gente vê, né? Você como imprensa, é lógico, gosta do bastidor, gosta da especulação, mas vamos com um passo de cada vez. 2020 está aí, cidade como João Pessoa, todo cidadão tem o desejo de governar sua capital, seu povo, sua terra, sua gente. Então, foco agora nas eleições municipais. A gente quer ter capacidade de gestão. Estamos trazendo, inclusive, a Semineto, que é hoje o prefeito mais bem avaliado do Brasil. Então, não só a presença, mas também absorver a experiência, dicas e orientação para a gestão, por exemplo, de Cabedelo, né? Uma cidade tão rica, com tanto potencial, mas que sofreu aí nas últimas administrações. Então, essa parceria com o Vitor Hugo, a Semineto, também vai dar protagonismo ao Democratas em outro espaço. Na Assembleia, com o jovem Felipe Leitão, também tem sido a voz do nosso partido lá. O partido está com uma geração boa. Se você olhar o Democratas, está se renovando com uma boa geração, mirando ao futuro. E acho que temos tudo para receber a confiança do cidadão paraibano. Aqui em João Pessoa, o nome credenciado é o do deputado Felipe Leitão? Somos 3, né? Eu, Felipe e Raoni. Nós entendemos que, inclusive, essa é a melhor estratégia para ocupar espaços. Todos 3 têm identidade com João Pessoa. Então, eu, Felipe e Raoni sentamos e decidimos. Vamos os 3 caminhar em paralelo, não um contra o outro, um ao lado do outro, para em dezembro para janeiro, na virada do ano, entrar 2020 com a candidatura definida. O senhor falou em renovação dos quadros. O Democratas tem feito também campanhas de filiação de novos quadros? Sábado será uma oportunidade, né? Além do prefeito Vitor Hugo. Não são apenas os prefeitos que vão trocar de partido? Não apenas os prefeitos estão chegando, mas eu tenho, assim, estado surpreso com a quantidade de lideranças pela Paraíba toda que tem nos procurado. Hoje é mais fácil, né? WhatsApp, Instagram, mídia social. Então as pessoas nos procuram, filiando candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereadores. Acho que talvez o Democratas tenha sido um dos partidos mais buscados pela linha de coerência, os espaços e o bom momento que a gente vive em Brasília, presidência da Câmara e do Senado Federal, 3 ministros, saúde, agricultura e casa civil. Então, eu acho que é reflexo também dessa força nacional que reflete na Paraíba, fazendo com que o Democrata seja apontado aí como um dos partidos preferidos para a filiação dessas novas lideranças, além dos segmentos, né? Campanha específica para a Juventude Democrata, para o Mulher Democratas e também estará tomando posse agora o Democratas Empreendedor, na figura do nosso amigo Cabral Neto, um dos grandes incentivadores do empreendedorismo na Paraíba. Ok, deputado, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, pela entrevista. Eu que agradeço a você, Hermes, boa tarde a todos os telespectadores. Voltamos a Brasília essa semana, sem dúvida, com a agenda intensa como o país precisa para poder voltar a crescer, ganhar rumo do desenvolvimento. Boa tarde a todos.